Salve galera, aqui quem fala é o Leus, eu sou ilustrador freelance e eu vim gravar esse vídeo porque eu quero compartilhar algo com vocês que eu fiz, testei e com certeza eu vou começar a utilizar em produção de ilustrações, que começa o seguinte: eu vejo que muitos ilustradores tem certa dificuldade, né, de ter ideias e tal, e geralmente pesquisa em outros cantos para ter alguma ideia ou através de imagem, etc, né? E isso não é diferente comigo também. Eu de vez em quando eu gostaria de fazer alguma ilustração, só que eu não tenho uma ideia assim, não vem uma ideia na minha cabeça e muitas vezes eu passo dias ou até meses sem bolar uma ilustração para mim, né, para eu fazer, colocar no portfólio e tal. E foi aí que vi uma ideia interessante nessa semana que eu tô gravando, de pesquisar nas redes sociais ou nos sites aí se existe algum gerador de ideias, né, para facilitar ideias de ilustração e tal, para que eu possa estar criando minhas próprias ilustrações a partir de uma ideia gerada aleatoriamente. E procurei, não encontrei nada no meu agrado. E foi aí que eu bolei um gerador de ideias de ilustração, né? Eu peguei e fiz um gerador de ideias que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Pronto. Esse é o meu gerador de ideias. Eu fiz numa planilha online e eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Então, aí vocês podem estar se perguntando como é que funciona. Funciona da seguinte maneira: quando você clica aqui nessa caixinha que tem aqui do lado, você vai clicando, ela automaticamente vai gerando vários nomes aleatórios, mas esse nome são organizados das 10 categorias que eu achei essencial para elaborar uma ideia de ilustração, que foi o seguinte: humanos ou criaturas, né, gênero e idade, e também o tipo físico, background, biomas ou clima, classe ou profissão do personagem, poses ou ação, personalidade dele, uma composição, né, como é que vai estar na ilustração, e itens e acessórios, caso você quiser dar destaque, tipo de iluminação que vai ser introduzido na ilustração e o ângulo de câmera. Foi essas 10 categorias que eu coloquei, feito aqui no Excel aqui na internet online. Mas como eu não sou muito expert nessas coisas, com certeza os caras poderiam gerar um melhor, mas foi isso que eu consegui fazer, né? Peguei a essa gerador, fiz, onde vocês poderiam estar até aqui acompanhando, que está aqui onde eu coloquei cada nome, onde vai ser gerado cada uma das categorias. E aí eu venho aqui no Excel e clico nessa caixinha aqui. Ao clicar nessa caixinha, que é onde está essa parte aqui amarela, começa a mudar. Humano, aí ó, eu cliquei aqui e deu ó, basilisco humano, ou criatura, deu basilisco. A generalidade ou tipo deu idosa, então é um basilisco idosa, então é feminino e tal. Background está na Campina. E aí tem a profissão desse basilisco, ele é um conjurador.
Então qual é a pose dele? Ele tá fazendo uma caminhada tranquila. Personalidade. Então a personalidade já reflete na ilustração, que é rabugento. Composição, ele vai estar sozinho nessa cena. Itens e acessórios, aí ele vai ter uma arma de fogo. E a iluminação, aí Gold War, né? Você dá uma pesquisada, ver o que é isso aqui. E aí um ângulo de câmera vai ser o plano conjunto, né? O plano conjunto é onde o plano vai estar mais próximo, ali encaixando os personagens na cena. Então é obrigado eu seguir toda a categoria para fazer ilustração? Não, isso aqui é só uma base de ideias. Se por acaso vão dizer assim, não, eu não quero fazer meu basilisco e DOS, você não é obrigado. Então você só segue basilisco, ele tá na campina, conjurador, caminhando tranquilo, rabugento e etc, né? Ah, mas eu não quero ele solo, eu quero outras criaturas na composição. Você pode fazer. Então isso aqui é apenas um gerador de ideias onde vai te auxiliar para gerar uma ideia que você quer, né? E aí funciona. Eu testei, né? E gostei do resultado. Vou até mostrar aqui uma ilustração que eu fiz para vocês, né? Aqui no Clip Studio e tá aqui. Essa foi a ideia que eu tirei até um print, né? E foi gerada para ver se funcionava essa minha ideia de gerar ideias automáticas. Então comecei, né? Humanos criatura, aí veio espectro, mas lembrando, vocês podem ficar clicando quantas vezes você quiser até sair algo satisfatório, não preciso pegar de primeira, entendeu? Então fiquei clicando lá, então eu acabei escolhendo esse, que foi um espectro ou fantasma. Quando tem a barrinha, são duas opções que você escolhe. E aí o gênero, idade ou tipo, então ele é um idoso, coloquei idoso. E aí o background, idioma, o clima. Aí tem aqui mar, lago, fundo das águas. Então qualquer coisa envolvendo água, esse vai ser o background dele. E aí a classe, a profissão, ele é um mercenário. Beleza, então aí eu escolhi a pose e a ação, agarrando algo ou segurando algo. Aí a personalidade dele é romântica. Aí eu comecei a rir, cara, como é que eu vou fazer essa ilustração? Aí vem a composição dele. Ele são 3 personagens na cena, mais um inimigo ainda por cima. E aí ele tá segurando uma lança, né? Se eu quisesse colocar, então eu optei em fazer com lança. Mas se eu não quisesse, eu ia aqui e riscava, né? Então acabei querendo fazer tudo. Aí vem a iluminação em entardecer, né? Que é já ficando de tarde, tarde para noite. E o ângulo de câmera é perspectiva forçada. E vamos lá, vou explicar como ficou essa ilustração e vou estar mostrando para vocês agora, que é essa aqui, né? Vamos por parte. A primeira parte aqui que saiu foi um espectro ou fantasma. Então fiz o meu personagem é um fantasma junto com mais 2 fantasmas, porque aqui ó, na composição tá em trio. Então ele é um fantasma do lago, tipo um fantasma do lago. Eu vou colocar pintura e tal, iluminação. E ele é um idoso, então eu tentei colocar uma barba aqui, com certeza vou colocar mais ruga e tal, para parecer mais velho ainda. E ele vai estar num lago. Aí eu decidi, né, você pode botar qualquer coisa concernente à água, né? E eu decidi optar para fazer num lago, né? Ele tá num lago aqui e ele tá agarrando algo ou segurando algo. Então eu já matei 2 coisas. Ele tá com a lança, né, que aqui mostra que ele tá com uma arma acessória, uma lança. Então ele tá segurando algo. Então já mato 2 coisas ao mesmo tempo. Fora que ele tem a personalidade romântica. E aí eu fiz ele já agarrando uma
fantasminha que tá com ele, né? Para mostrar que ele é um ser ali, um fantasma, um espectro romântico com essas duas fantasminhas. E ele tá em trio, né? Como eu mostrei, mas tem um inimigo. O inimigo tá aqui, ó. Essa é como se fosse as mãos do inimigo dele. Então coloquei desse jeito para compor essa cena. E aí ele tá com a lança, né? Já mostrei aqui a lança, que ele tá aqui com a lança. Por fim, ele tá entardecer, então vou estar trabalhando na iluminação como se tivesse já a tardezinha, quase anoitecendo, quando eu terminar essa ilustração. E por fim, um ângulo de câmera, perspectiva forçada. Isso aqui foi engraçado, essa perspectiva forçada, porque como é que eu poderia, o que é perspectiva forçada? Foi lá, deu uma pesquisada e que diz o seguinte: perspectiva forçada é usado mais em fotografia e cinema, onde algo está em segundo plano e está fazendo um tipo de ligação com o objeto que está em primeiro plano. É como se eu pegasse uma garrafa, botasse na frente da câmera e lá atrás a pessoa lá em segundo plano, lá no fundo, estivesse segurando a garrafa e a garrafa estivesse do mesmo tamanho dessa pessoa. Então isso chama, é uma das características da perspectiva forçada. Então o que eu fiz? Eu elaborei isso aqui, é como se esse fantasminha, junto com os outros aspectos aqui, está dentro do vasilhame, né? Forçando, fazendo uma perspectiva forçada, né? Que para parecer que ele está dentro desse vidro, mas se você olhar aqui, ó, na lança está saindo aqui no segundo plano, ele não está dentro do vasilhame. Então isso é perspectiva forçada e o resultado foi esse a partir do gerador de ideias que eu fiz lá no Excel, né? Se vocês tiverem vontade também de estar utilizando esse gerador, eu poderia estar mandando o link nos comentários. Então vai depender de vocês e do interesse aí da galera. Mas até então com certeza eu vou usar ele mais vezes. E desde já agradeço a todos. Tenham um ótimo dia, tarde ou noite, onde você estiver vendo essa gravação. E que Deus o abençoe.